Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 1 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Ontem vimos uma pequena parte do discurso de Jesus sobre o bom pastor. No Evangelho de hoje está como que o miolo deste discurso. O amor de Jesus por nós é imenso e ele se manifesta de inúmeros modos. Neste Evangelho, Jesus vai nos mostrar seu amor através da imagem do pastor, uma imagem tão próxima daqueles habitantes da Palestina. Ele é o pastor e nós somos as suas ovelhas. Este discurso deixará tanta marca que, na simbologia cristã, aparecerá a imagem do pastor nas catacumbas e nas igrejas espalhadas por todo o mundo. E também aqueles que o seguem passarão a ser vistos como as suas ovelhas, o seu rebanho. Jesus é o pastor, é o nosso pastor. O que nos sugere a figura do pastor, do bom pastor? É importante fazer estas perguntas, pois entenderemos muitas coisas que Jesus quer nos ensinar. Em primeiro lugar, nos sugere o enorme carinho que tem por suas ovelhas. O bom pastor se afeiçoa a cada uma. Assim é Jesus conosco. O amor que tem por nós, como temos repetido, é indizível. Em segundo lugar, o bom pastor sabe que cada ovelha é única, a chama pelo seu nome. Conhece o jeitinho de cada uma, aquela que é mais distraída, aquela que é mais comilona, aquela que é mais arisca, e trata cada uma da maneira que mais convém. Assim é o amor de Jesus por nós. Não nos trata em conjunto de modo geral. Não, cada um de nós é único, e para Ele, que é Deus, nos trata como se só nós existíssemos. Depois, o bom pastor vai na frente conduzindo as suas ovelhas. Assim é Jesus conosco. Ele vai na frente abrindo o caminho, contornando penhascos, lutando contra os inimigos. Vai na frente também sendo exemplo para nós. Como disse São Pedro na sua carta, Jesus primeiro começou a fazer e depois a ensinar. Primeiro vive o que quer ensinar e depois ensina o que quer que vivamos.
Depois o bom pastor conduz as ovelhas para boas pastagens. Assim Jesus nos conduz para o caminho onde encontramos o alimento para saciar a nossa fome e sede de felicidade, e vai nos conduzindo para o céu, para a felicidade infinita. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Depois, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Faz o que for necessário para salvá-las. Assim faz e fez Jesus conosco continuamente, e de modo especial morrendo na cruz para a nossa salvação. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas, diz Jesus. E é bonito ver que Jesus nos dirá claramente que Ele é o nosso verdadeiro pastor. Que prestemos atenção a esta verdade, que tomemos cuidado com os falsos pastores que se apresentam como lobos em pele de cordeiro. Eles são, como ele mesmo diz, ladrões e salteadores. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. De quem Jesus está falando? Ele está falando do demônio, que é aquele que quer nos levar à perdição. Jesus está dizendo para não seguir a voz do demônio. E como é que eu sei qual é a voz do demônio? É aquela que nos leva a fazer todo o contrário do que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a sermos temperantes, por exemplo. O demônio quererá que nós exageremos na bebida. Jesus nos ensinou a sermos puros. Só os puros verão a Deus. Nos ensinou a vivermos a castidade, e o demônio vai nos dizer para aproveitar o sexo à vontade, tendo relações antes do casamento, pulando a cerca, etc. Jesus nos ensinou que o que Deus uniu, o homem não o separe. O demônio nos diz que isto é uma bobagem, que isto está ultrapassado, que a igreja está ultrapassada. O demônio promete felicidade, é o pai da mentira, é um lobo com pele de cordeiro, mas o que quer é, como disse Jesus, roubar, matar e destruir. Que lição nós podemos tirar? Meditemos na figura do bom pastor. Quantos ensinamentos nos trazem? Assim conheceremos melhor quem é o nosso Deus, quem é Jesus. Que Jesus seja o nosso pastor. Jesus disse claramente que as suas ovelhas são aquelas que ouvem a sua voz e o seguem. Não são todas as ovelhas que pertencem ao seu rebanho, mas aquelas que ouvem a sua voz e seguem os seus ensinamentos e os seus mandamentos. Saibamos também distinguir a voz de Jesus da voz do demônio. Saibamos seguir o que nos ensina o catecismo da Igreja Católica, pois lá está toda a doutrina da Igreja, a doutrina de Jesus, pois a Igreja é Jesus, como já dissemos numa outra homilia, falando sobre a Igreja. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.